Então vamos lá, na parte 3 do livro, isso aqui acho que é mais curtinho, só a parte norte-americana, só vamos ver agora os Estados Unidos, como ele dividiu o livro de vocês, tá? Nós vamos ver aqui, eu vou trazer aqui primeiro antes, eu quero ler um trecho desse livro aqui, esse aqui, pra cá. História dos Estados Unidos. Bem no início ali, bem no inicinho ali tem comparações incômodas. Comparações essas que nós geralmente fazemos. Ele vai começar a dizer o seguinte, ó. Por que os Estados Unidos são tão ricos e nós não? Essa pergunta já provocou muita reflexão. Até hoje faz algumas reflexões, né? A gente consegue parar e pensar. Desde o século XIX, a explicação dos norte-americanos para seu, entre aspas, sucesso diante dos vizinhos da América hispânica e portuguesa foi clara. Havia o que, entre aspas, destino manifesto, ou seja, uma vocação dada por Deus a eles, um caminho claro de êxito em função de ser o que? Um povo escolhido. No Brasil, sempre houve desconfiança sobre a ideia de um destino manifesto, que privilegiasse o governo de Washington. Porém, muito curiosamente, criou-se aqui uma explicação tão fantasiosa como aquela. A riqueza deles e nossas mazelas decorriam de dois modelos históricos. A colônia de povoamento, por um lado, do caso deles, e a de exploração no nosso. Porém, nós vamos ver que houve também nos Estados Unidos uma parte de exploração e uma de povoamento mais ao norte, mas o sul foi de exploração, inclusive com a questão dos plantations, certo? E outra coisa interessante que eu achei aqui no livro, mas eu acho que eu vou ler mais para frente, que é quem veio para a América do Norte. Mas aqui eu até acho que eu li esse livro aqui há uns anos atrás, eu comprei esse livro em 2000 geralmente eu coloco a data quando eu compro. Em 2011, quando eu comprei esse livro, eu acho que eu li nessa mesma época, eu acho. Ele diz o seguinte: a Inglaterra faria da colonização um meio de descarregar, é bem interessante, no Novo Mundo tudo o que não fosse mais desejável no Velho. Mas a ideia de colônias de povoamento parece sobreviver a tudo. Em 1620, a Companhia de Londres trazia 100 órfãos para a Virgínia. Da mesma maneira, mulheres eram transportadas para serem leiloadas no Novo Mundo. Olha. É natural concluir que essas mulheres, dispostas a atravessar o oceano e serem vendidas na América como esposas, não eram integrantes da aristocracia intelectual ou financeira da Inglaterra. Pouco podiam pagar o alto preço de uma passagem para a América. Esse fator, combinado à necessidade de mão de obra, fez surgir uma nova forma de servidão nas colônias, que seria a servidão temporária. Mesma forma que os italianos, que ocorreu com os italianos aqui no Brasil. O sistema consistia em prestar alguns anos de trabalho gratuito à pessoa que dispusesse a pagar a passagem do imigrante. O transporte desses servos era feito sob condições tão difíceis que houve quem o comparasse ao tráfico de escravos africano. Em vários momentos e lugares, o servo temporário foi a principal força de trabalho branca nas colônias. E ele continua: nem todos os servos eram voluntários a essa situação. Uma dívida não saldada poderia também reduzir o devedor a esse trabalho forçado no período de, geralmente, 7 anos. Raptos de crianças na Inglaterra para vendê-las como empregadas na América. Olha só, rapto de crianças. Prática muito comum no século XVII. Era outra fonte da servidão. Acho que mais me chamou a atenção nisso aqui, inclusive que eu marquei, é justamente da questão
de vender mulheres, vender esposas. E para não mentir para vocês, isso aqui está marcado. Ó. Você vai fazer um... Eu marquei mesmo, eu escrevi uma coisinha ali, ó. Tipo de povoamento. Bom, vamos seguir ao livro para a gente não perder muito tempo, não ficar tão extenso. Certo? Então vamos lá. A América Inglesa. Então, a ocupação da América do Norte pelos ingleses dirigiu-se da organização ibero-americana em vários aspectos. Era parecido com aquilo que nós já vimos posteriormente, né? A América do Norte no processo de colonização ocorreu mais tarde, foi mais tarde do que os demais, né? Até porque a Inglaterra estava se organizando nessa questão das suas marinhas e investimentos para a construção de novos navios. Até então ela só fazia o quê? Aquela pirataria normal deles, né? Então, a partir principalmente do final do século XVI, teve um caráter em grande parte espontâneo. Além disso, as próprias características físicas do litoral norte-americano eram diferentes, por se tratar de uma região não tropical e sem metais preciosos, ou seja, tinha um inverno mais rigoroso. O sul já não, na parte ali de Orlando, de Flórida, era mais, o clima era diferente. Então, na Inglaterra, Elizabeth, nós vimos isso, né? Estimulou o quê? A construção naval, comércio marítimo, contexto da o quê? Política mercantilista. Te mata isso aqui, não precisa nem lembrar, só a gente rever o que nós estudamos anteriormente. Então, o governo também o quê? Apoiava outro tipo de presença inglesa no mar, principalmente no litoral do Caribe. Eles trocam muito, eles não utilizam pirataria, mas eles põem os corsários. É um pirata, mais uma forma de... É que nem falar que político não rouba, político desvia, né? Os ingleses saqueavam os galeões espanhóis repletos de metais preciosos que rumavam para a Europa. Eu acho que esse comércio, a forma do mercantilismo inglês era muito mais interessante fazer esses roubos do que tu investir em colonização. Mais barato. Então, quando a Inglaterra lançou a conquista colonial no início do século XVII, ela só começou isso no início do século XVII, e por isso não levou muito tempo para conseguir, para que depois os Estados Unidos conseguissem sua independência, principalmente depois das ideias iluministas, da questão das leis, um bocado de outras coisas, né? Então vamos ver isso mais para frente. Tá? O território da América tropical já estava sendo explorado por portugueses e principalmente por espanhóis, parte do sul. A América do Norte era necessário o quê? Disputar um espaço com franceses e espanhóis. É muito interessante lembrar essa parte aqui, a parte do sul dos Estados Unidos, ela tem uma ligação também muito com os franceses. Em algumas ruas, se não me engano, na cidade, eu não lembro qual é o nome da cidade, mas tem até as ruas em francês. Depois com a independência, os franceses também vão ajudar os Estados Unidos na sua independência, financeiramente, justamente contra a Inglaterra. Então os franceses ajudam os Estados Unidos, né, na sua luta pela independência. Quando os ingleses chegaram, viram as regiões que hoje correspondem ao Arizona, Flórida, Novo México, né, e já era um território espanhol. Aí o que a Inglaterra faz? Imitando a Espanha e Portugal, ela cria o quê? A criação da Companhia de Comércio da Inglaterra, nas quais o Estado apoiava quem? A burguesia nacional. Então o Estado, o rei, a rainha no caso, apoiava essa burguesia, fortaleceu o quê? Um grupo que tomaria assim, a frente no estabelecimento das colônias do Novo Mundo. Um investimento para quê? Para ter sua colônia também. Além disso, fatores políticos, como a derrota da nobreza feudal do Henrique VII, Henrique VIII, e culturais. Que saco, segunda vez já. O desenvolvimento de uma pequena burguesia como forte iniciativa econômica associada a um individualismo espiritual. A teologia protestante também foram importantes para a colonização da América Inglesa. Então a gente põe que o individualismo espiritual e a teologia protestante também foram importantes para a colonização da América.
né? E sem esquecer aqui também o desenvolvimento de uma pequena burguesia, né? Com forte iniciativa econômica associada, né? Essa questão aqui, o individualismo espiritual e uma teologia protestante, tá? Também foram importantes para a colonização inglesa, certo? São os pequenos, a parte da América, norte-americana é muito mais simples do que a espanhola e portuguesa. Tô com sono, meu Deus do céu. Como a Inglaterra oferecia poucos recursos para promover a colonização, diferentemente do que ocorreu nas demais regiões da América, esta decorreu fundamentalmente do empenho dessa pequena burguesia. Aquilo que nós lemos no outro livro depois, né? Assim, as colônias inglesas começaram o quê? Pobres e sem gerar importantes recursos para a metrópole inglesa. Porém, o investimento depois, aos poucos, começou a se pagar. Pois elas perderam-se horrores, né? As primeiras tentativas colonizadoras entre 1584 e 87 foram envio de 3 expedições inglesas na América do Norte, tá? Sob o comando de Sir Walter Raleigh, sei lá como é que se pronuncia isso, que resultaram, porém, em grande fracasso por causa da violenta reação dos povos indígenas. Se não me engano, tem um filme com o DiCaprio, que ganhou até o nome, depois eu não lembro, vou tentar lembrar o nome do filme, mas que é muito interessante sobre os indígenas. Somente em 1607, a fundação da colônia da Virgínia, explorada por uma companhia de comércio que reúne empresários e acionistas, detinha o monopólio comercial da comercialização, tudo que era produzido na colônia. Então, iniciou-se uma era de viabilidade econômica para ocupação e exploração na região. Se a gente for lembrar no textinho que eu li no início, né, as pessoas investiam, né, para as pessoas irem pagar a passagem, depois eles tinham que pagar trabalhando aqui. Aqui não, nos Estados Unidos, no caso. Um dos estímulos ao fluxo profissional da Inglaterra para a América do Norte foi o que, colaborando para seu desenvolvimento, foi o processo de cercamento das propriedades agrícolas inglesas. Cercamento nada mais foi do que o que as terras pertenciam a grandes proprietários, aos grandes latifundiários. Era um grande latifúndio, dividia as pessoas. Por sua vez, o que? Houve um grande excedente demográfico não é no interior, como é que se diz agora? Oh, diabo, eu sempre me perco nisso. Nas fazendas, né? E não tinha muito trabalho, as pessoas iam para a cidade, certo? Né? No campo, no caso. Então, eram expulsas do campo, não encontrando espaço na economia urbana. Elas saíam do campo, que não tinha mão de obra, tinha muita gente e pouco trabalho, elas iam para a cidade. Na cidade, a mesma coisa acontecia. Tá? As vítimas dos cercamentos acabaram o quê? Rumando para a América. Né, aos moldes que nós lemos ali. As mulheres eram vendidas para ser esposas na América do Norte e boa parte das pessoas que iam também pagavam com o trabalho depois, 7 anos, como diz o livro. Ao mesmo tempo, a imigração de protestantes como os puritanos e os quakers, grupo dissidente dos calvinistas ingleses fundado no século XVII. Muito interessante também se a gente for para pensar dessas ondas migratórias, algumas delas chegaram a vir para o Brasil, né, os judeus vieram para o Brasil e viram que não deram certo, depois foram para os Estados Unidos. E lá fizeram sua carreira e muito dinheiro. Bom, aqui os puritanos, eu não vou ler isso aqui, mas vocês podem ler. Né, da questão de enfatizar a soberania de Deus, a dependência do homem, o puritano apenas com um pouco mais de energia do que o protestantismo geral. Chocava-se de frente com o espírito moderno e otimismo do individualismo confiante. Ainda assim, ao mesmo tempo, o puritano imprimia o quê? Um poderoso império psicológico ao esforço individual. Os puritanos eram o quê? Atletas morais.
convencidos de que a vida correta era a melhor prova, embora não garantida, de que o indivíduo desfrutara da graça de Deus. A vida correta incluía trabalhar tão arduamente e ser tão bem-sucedido quanto possível em qualquer ofício mundano e negócio em que Deus houvesse colocado a pessoa. A gente entende um pouco da questão dos norte-americanos, a questão de trabalho, de ser o melhor dos melhores, né? Puritanos da América. Bem interessante isso. Animados por essas convicções, não era de admirar que os puritanos fossem altamente vitoriosos em suas atividades temporais, especialmente nas circunstâncias favoráveis oferecidas pelo ambiente do novo mundo. Ai, meu Deus do céu. Nascer de fogo. Agora nós vamos entrar nessas faladas 13 colônias. Certo? Página 441. Não sou maluco. Então, lembra que a gente falou da primeira povoamento, que foi em Virgínia. Os primeiros núcleos de produção inicialmente dedicados ao que? A obtenção do tabaco. Produto largamente consumido na Europa para o cigarro, mas também foram produzidos corantes como indigo, anil, tá? Arroz e algodão. Algodão depois foi uma grande fonte de trabalho escravo nos Estados Unidos. 12 anos de escravidão é o filme. Vocês podem assistir, mas tem um outro que eu não lembro o nome. Tá? Outro que é interessante também, que é gigante, velho, mas ele é demais, assim, muito bom, é o Vento Levou. Assisti muito quando era criança. Além da Virgínia, outras colônias se transformaram em grandes centros de produção agrícola, como Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Delaware. Tá? Acho que tem um mapa aí, eu acho que eu coloquei um mapa mais pra frente. Essas colônias situadas ao sul, agora a gente não tem que olhar muito bem aqui. Sempre que falar sul dos Estados Unidos, a gente lembra escravidão. Escravos, escravidão. Sul, escravos. Tá? Então, colônias situadas ao sul do território inglês, não tem aqui, do território inglês da América do Norte, têm sido consideradas geralmente colônias de exploração. Então a gente já começa a lembrar, colônia de exploração, mão de obra escrava. Assemelhando-se ao que as colônias portuguesas no sentido de terem fundado economicamente o regime de plantation. Plantation lembra um latifúndio, monocultor, uma só cultura, baseada no trabalho escravo, cuja produção é voltada para o comércio externo. Era bem o que acontecia aqui no Brasil, né, com a questão da cana-de-açúcar, certo? E a colônia dos territórios mais ao norte, era bem diferente, né, dos estados de Nova York, Nova Jersey, Nova York, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e New Hampshire, teve o que? Entretanto, características bastante diferentes. Aqui já eram de povoamento. Norte mais de povoamento, sul de exploração. Tá? Para baixo aqui, ó, territórios britânicos, colônias de exploração, que seriam essas aqui. Virgínia, aqui, ó. Tá? E colônias britânicas de povoamento, essas aqui mais para cima. E depois vai ter, quando teve a Guerra Civil Norte-Americana, a gente vai ver a divisão aqui, né? O lado de baixo queria que os escravos e de cima não queria mais escravos. Mas na frente a gente vai ver, isso é bem dividido. Lembra? Norte, livre, sul, escravos. Tá? E ele vai dizer aqui, as 3 colônias da América do Norte, fundadas na região litorânea, tiveram características econômicas bem diferentes entre si com seus parceiros comerciais. Tá? É algo bem interessante, né? Que eles também ficavam no litoral. Depois eles começaram a adentrar aí, 5 os índios, o troço pegou fogo. Os índios americanos eram demais.
Então, só. E curtinhos aqui. Nessa região concentrava-se boa parte das colônias que sofreram perseguições religiosas na Inglaterra. As pessoas que sofreram perseguições religiosas na Inglaterra foram para a região, né? Boa parte das colônias sofreram perseguições religiosas. Essas pessoas sofreram perseguições religiosas na Inglaterra e foram para os Estados Unidos. O primeiro grupo a desembarcar no Mayflower foi em 1620 e fundou a cidade de Plymouth, em Massachusetts. Mundo visto de cima, Estados Unidos, Massachusetts. Aí vocês vão ver essa parte do Mayflower, a reconstrução, as vilas, é muito interessante isso. Então, o núcleo inicial foi a Nova Inglaterra, New England, tá? Assim chamado porque pretendia reproduzir as condições de vida de prática dos colonos mais tarde. A Nova Inglaterra participou do comércio triangular, né? Isso também é outra coisa que nós vamos ver. O comércio triangular entre a América, a Europa e a África. Os comerciantes fabricavam rum a partir do melaço obtido das Antilhas, para trocar por escravos na África e vender nas colônias do Sul, de exploração do Sul, e nas colônias do Caribe. No Brasil era a cachaça. E o fumo, depois. E lá era o rum. É interessante que eles queriam só alcoolizar e deixar os negros morrerem, né? Mas não pensavam na questão, né? Nem por dinheiro que queriam trocar, né? Mais por mercadoria, escambo. Então, nas décadas seguintes, novas colônias próximas a estas foram fundadas, caracterizadas pela pequena e média propriedade e pela produção para a subsistência da comunidade de colonos e para o mercado interno, distinguindo-os daqueles mais ao sul. No início havia um grande problema nas colônias do norte. A relação mais conseguia ser produzida o suficiente para se manter. Não tinha uma produção, eles não conseguiam produzir e se manter, tendo que comprar as coisas vindo da Europa. Porém, ao longo prazo, a chegada constante de novos imigrantes e o predomínio do trabalho livre, trabalho livre, acabaram por criar um mercado consumidor local, impulsionando a produção de diversos produtos, certo? Os caras baixaram a cabeça e trabalharam, né? Mesmo com suas dificuldades. Isso é algo que a gente tem que, né, realmente elogiar. É importante observar que você não pode fazer uma classificação rígida entre as colônias de povoamento e a de exploração. Isso o autor está dizendo, né? Assim como na América Ibérica, houve diversas colônias da América Inglesa e iniciativas de formação de núcleos de povoamento, nos quais a produção estava voltada para o consumo interno, e também atividade que se utilizava mão de obra escrava, cuja produção está voltada para o mercado externo. Tá? Também teve na América Espanhola. Seguindo. Bom, a grande diferença entre o exibido em seus domínios americanos consiste que na forma como as coroas metropolitanas impuseram no processo de colonização. Então, diferente dos espanhóis e portugueses, a coroa britânica não exerceu uma fiscalização colonial intensa, em boa medida por causa das contribuições políticas internas. Sem um forte controle tributário, os colonos na América Inglesa puderam dedicar-se a várias atividades produtivas e desfrutar da liberdade econômica e religiosa, o que não aconteceu aqui no Brasil. Impunha-se as taxações, em cima de taxações, e até hoje a gente paga taxa por cima de todo o imposto, por cima de tudo. Por isso que eles acabaram se desenvolvendo mais lá do que nós aqui. Então, mantendo poucos laços políticos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem a parte do Mayflower, que eu poderia ter lido, né? A parte final ali. Que é... lembra quando eu falei do Mayflower, do navio, né? O Mayflower. Esses peregrinos firmaram um pacto de estabelecimento que seguiam leis justas e iguais. Esse documento é chamado de Mayflower Compact e se é lembrado pela historiografia norte-americana como marco fundador da ideia de liberdade. Ainda que o documento dedique longos trechos da glória do rei James na Inglaterra. E depois ele vai falar da questão das ações de graças, mais para baixo aqui, né? Da educação religiosa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
questão das escolas, ela foi bem diferente da nossa, certo? Bom, aqui nós vamos entrar agora e tentar entender isso aqui, que é a parte mais importante, ao meu ver, né? Que eles cobram muito, é isso aqui, ó. Bom, principais zonas de recepção dos escravos, então, mais ao sul dos Estados Unidos, certo? Aqui, plantações de cana-de-açúcar, Brasil, Antilhas, plantação de tabaco aqui nós temos no Brasil, também tem, Antilhas e nos Estados Unidos, e cacau na Guiana e no Brasil. Então, é um triângulo, certo? Peles, animais, tabaco, rum, madeira, indigo, algodão e açúcar iam para a Europa. Saíam do Novo Mundo e iam para a Europa. A Europa fazia o quê? Fazia a troca com tecidos, armas e álcool para quê? Para a África. E com essa troca obtinham que os escravos, que ficavam parte no Brasil e parte iam para as Antilhas e parte iam para os Estados Unidos. Certo? Esse era o regime de plantation, o comércio triangular entre as colônias norte-americanas, com a Europa, né? Se a gente for olhar aqui, quem se beneficiava muito mais, em vez de fazer algo assim, direto, não, ia para a Europa, depois voltava, certo? Então, controle intenso sobre a colonização da colônia, tão característico no colonialismo ibérico, não esteve na presença na colônia inglesa, na América do Norte. Então, ou seja, o controle não tinha um intenso controle como tinha na América Espanhola. Desde sua fundação, jamais houve o quê? Um efetivo projeto normativo, né, inglês de colonização. Ao mesmo tempo, os intensos conflitos políticos internos da Inglaterra no século XVII, a Revolução Puritana, que nós vimos, e posterior à Guerra Civil e a Revolução Gloriosa, 68, contribuíram para quê? Afrouxar os laços da dominação e, com isso, deixar abertas as ideias de tentar a sua independência. Então, na verdade, existiu o quê? Uma autonomia econômica e política, pelo menos entre as colônias da Nova Inglaterra. Mais tarde, no século XVIII, a monarquia liberal inglesa assegurou que a estabilidade política ao país e à Inglaterra emergiu uma potência mundial. Nesse momento buscou-se o quê? Uma redefinição do papel das colônias, sujeitando-os a uma política fiscal inglesa e impondo o fim de suas liberdades comerciais e políticas. Começa a revoltar. Os conflitos aí gerados culminavam no processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que nós veremos mais à frente, né? Quando a gente entrar no Iluminismo, passou o Iluminismo, a gente já começa a entrar sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Certo? Isso aí, 28 minutinhos. Bons estudos.